Bom dia a todos. Queria cumprimentar todos os internautas que estão participando dessa audiência pública online. Primeira vez que a gente precisa se socorrer desse meio para poder não aglomerar pessoas num lugar e também cumprir o que determina a Lei de Responsabilidade Fiscal, que é fazer as demonstrações dos resultados do primeiro quadrimestre de 2020. Então, cumprindo o que determina a lei e também cumprindo a situação dessa pandemia, hoje nós vamos fazer a nossa audiência pública online. Queria agradecer o William, que é o contador responsável para demonstrar os resultados desse primeiro quadrimestre. Agradecer a Fabiana Ochaneski, que é a secretária da Saúde, que vai demonstrar como está a situação da saúde, os números e os resultados, os exames, o que foi oferecido de saúde para os nossos munícipes. E dizer que esse primeiro quadrimestre a gente fecha numa situação ainda boa, porque o reflexo de toda essa diminuição de receita ainda não chegou no primeiro quadrimestre, porque a gente trabalha sempre com resultados e transferências de 60 dias atrás, e foi 60 dias atrás que realmente começou a diminuição de arrecadação, tanto de ICMS, tanto de IPI, tanto de imposto de renda, que são a base das transferências que vêm para o município. Então, a gente prevê que nós vamos ter meses com dificuldade daqui para frente, mas vamos trabalhar com o que a gente tem. Então, eu dou abertura a gente declara aberta a audiência pública do primeiro quadrimestre e passo para o William e logo em seguida para a Fabiana para fazer a audiência pública do município e depois a audiência pública em relação à saúde. Bom dia a todos e boa audiência. Obrigado, prefeito. Meu nome é William, sou contador da prefeitura e vou passar os dados relativos ao primeiro quadrimestre de 2020. Levando em consideração as medidas de combate à Covid-19 e as recomendações da Organização Mundial da Saúde e do Tribunal de Contas, a audiência dos dados do primeiro quadrimestre será transmitida pelas páginas oficiais da prefeitura, tanto no Facebook quanto no YouTube. Audiência pública, demonstração e avaliação dos cumprimentos das metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2020. Questionamentos sobre a apresentação serão respondidos ao final dos slides. Tornar público tudo que é público. A LRF estabelece amplo acesso público, inclusive por meio eletrônico, do PPA, da LDO, da LOA, prestações de contas e relatórios da LRF, entre outros. Audiências públicas, acompanhamento das metas e participação popular no processo orçamentário. A Lei Complementar número 101 de 2000, a LRF, parágrafo 4º, artigo 9º, diz que até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre em audiência pública na comissão referida no parágrafo 1º do artigo 166 da Constituição, ou equivalente nas casas legislativas estaduais e municipais. Relatório resumido da execução orçamentária. Resultados. Metas de receitas. Esse é o quadro que ele demonstra o somatório da receita que é prevista, tanto as correntes como as de capital, em confronto com as realizadas. A receita corrente prevista de R$ 38.096.176,49 foi realizada no primeiro quadrimestre de 2020, R$ 12.180.212,54. As receitas de capital previstas de R$ 2.700.000 foram realizadas R$ 189.501,91. O somatório da receita realizada no período
do primeiro quadrimestre das receitas correntes e capital girou em torno de R$ 12.369.714,45. Pelos dados acima apresentados, conclui-se que até o término do período analisado, o total da receita arrecadada, que foi no montante de R$ 12.369.714,45, ficou abaixo das metas de arrecadação. Porém, né, essa meta de arrecadação se refere-se ao exercício total de 2020. Metas das despesas. Esse quadro demonstra os somatórios das despesas correntes de capital, tanto o valor fixado, o valor empenhado e a sua diferença entre o fixado e o empenhado. As despesas correntes, um valor fixado de R$ 35.393.809,05, foram empenhadas até o período R$ 11.771.727,16. As despesas de capital fixado R$ 5.402.367,44. Empenhado R$ 2.251.006,65. O somatório das despesas empenhadas, tanto correntes como de capital, nesse período, ficou em R$ 14.022.733,81. Pelos dados acima apresentados, conclui-se que até o término do período analisado, o total da despesa empenhada, no montante de R$ 14.022.733,81, está abaixo das metas de despesas fixadas, que ficaram em torno de R$ 40.796.176,49. Receitas e despesas. Planejamento é o grande princípio da LRF. A Lei 4.320/64, em seu artigo 48, a linha B, define como necessário manter durante o exercício, na medida do possível, o equilíbrio entre a receita arrecadada e a despesa realizada, de modo a deduzir ao mínimo eventuais insuficiências de tesouraria. Esse é um quadro que compara as receitas realizadas com as despesas empenhadas. As receitas realizadas nesse período ficou em R$ 2.369.714,45. Os somatórios das despesas empenhadas de R$ 14.022.733,81. Essa diferença entre as despesas empenhadas e as realizadas teve uma diferença de R$ 1.653.019,36. Aplicação no ensino. Esse quadro demonstra as receitas que foram aplicadas e as despesas no ensino no período no primeiro quadrimestre de 2020. O total das receitas de impostos e transferências, R$ 9.932.096,61. O total das despesas com educação nesse período, R$ 2.454.709,71. O total de gastos, de descontados, as despesas de deduções para fins de aplicação do limite, ficou em torno de R$ 2.446.362,77. Então, o total gasto na educação, que é o total das despesas que foram realizadas, dividido pelo total das receitas de impostos e transferências, deu um percentual de 24,63%. O valor aplicado, no caso, teria que ser 25%, mas isso, 25% seria no total do exercício de 2020. Então, o percentual aplicado a menor ficou em 0,37%. O artigo 202 da Constituição Federal define a obrigatoriedade da aplicação mínima de 25% da receita resultante de impostos na manutenção e desenvolvimento do ensino. O quadro anterior demonstra que ao final do período analisado, a aplicação em educação foi de 24,63%. Aplicação na saúde. O valor das receitas de impostos e transferências de R$ 9.932.096,61. O total de gastos com recursos próprios na saúde de R$ 3.419.974,30.